Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. 15 de abril é o 105º dia do ano. Faltam 260 dias para acabar o ano. Então vamos lá, 3 fatos históricos relevantes de 15 de abril. Encerramento da primeira Olimpíada, a cerimônia de encerramento dos Jogos da primeira Olimpíada em Atenas, na Grécia. Nascimento do hino à bandeira em 1906. Nesse dia foi executada publicamente pela primeira vez a música composta por Francisco Braga. E o incêndio do Grande Teatro de Boston em 1900. O incêndio destruiu o Grande Teatro de Boston, nos Estados Unidos, resultando em mais de 170 mortes e sendo uma das maiores tragédias em teatros da história da humanidade. Vamos de 3 nascimentos históricos relevantes. Em 1868 nasceu Francisco Braga, compositor e regente fluminense, autor da melodia do hino à bandeira, um dos símbolos nacionais do Brasil. Em 1928 nascia Vida Alves, atriz mineira, considerada a primeira protagonista de uma telenovela no Brasil. E em 1452, esse é um dos maiores gênios da história da humanidade, nascia Leonardo da Vinci. Nascido em Anchiano, na Itália, foi um dos maiores gênios da humanidade, artista, inventor, anatomista, engenheiro, biólogo, botânico, cientista de mão cheia. Ele personificou o ideal do homem renascentista. Foi ele quem pintou a Mona Lisa, a pintura mais reproduzida na história da humanidade. E hoje é Dia Mundial da Arte, é Dia do Desenhista, Dia Nacional da Conservação do Solo e Dia Nacional do Desarmamento Infantil. Sou eu! Vamos entrando na pauta hoje aqui. Maria de Fátima, seja muito bem-vinda. Ivone Machado, Vladimir Silva, Leopoldo, Jean Ribeiro e mais um monte de gente que chegou. Galera, eles fizeram de novo. Inimigos do trabalhador. Dessa vez quem atrasou a vida do trabalhador brasileiro foi uma pessoa chamada Bia Kicis. Sim, a Bia Kicis hoje sabotou mais uma vez a tramitação do projeto do fim da escala 6x1. Enquanto tem gente no Brasil lutando para que o trabalhador brasileiro possa ter mais tempo com a sua família, para que o trabalhador brasileiro tenha mais tempo para descansar, Eduardo Borges, para que o trabalhador brasileiro tenha mais tempo para estudar, tem gente, e é todo mundo do PL, trabalhando para atrapalhar isso. Hoje ela pediu vistas e isso atrasou a discussão para daqui a 15 dias. A coisa só não é muito pior porque Takeo Morita, porque Eduardo Borges, porque Roberto Pinheiro, porque esse projeto que está tramitando agora, ele foi enviado pelo presidente Lula com pedido de urgência, então ele tem que ser votado em 45 dias na Câmara, depois ele tem que ser votado em 45 dias no Senado, depois que for votado ele vai à sanção do presidente, se ele vetar algum artigo, o Congresso tem 10 dias, ou seja, vai acontecer ainda esse ano, graças ao presidente Lula, vai acontecer ainda esse ano, apesar da turma do PL, apesar dos bolsonaristas, apesar da sabotagem que essa turma do PL sempre faz contra o trabalhador brasileiro. Todo mundo que acompanha, deixa eu mandar mais aí, cadê quem tá? Francisco Lira. Gente, vocês estão acompanhando? Bota nos comentários aí a cidade de onde vocês estão falando, tá? Que eu quero mandar um oi para a cidade de vocês. Então, essa turma do PL, que hoje ataca, sabota, que diz que o fim da escala 6x1 vai quebrar a economia do Brasil, eles são os descendentes, os herdeiros da turma que lá atrás dizia que a escravidão, o fim da escravidão ia quebrar a economia do Brasil.
Eles são os descendentes e os herdeiros filosóficos e políticos da turma que lá atrás dizia que um 13º salário iria quebrar a economia do Brasil. Eles são os descendentes, os herdeiros políticos da turma que lá atrás dizia que férias anuais de 30 dias iriam quebrar a economia do Brasil. Ou seja, é uma turma que sempre esteve contra o trabalhador brasileiro. É uma turma que simplesmente pensa na lógica empresarial, ignorando que para uma empresa, para uma indústria funcionar, tem um trabalhador ali, tem um trabalhador que precisa estar saudável, tem um trabalhador que precisa de saúde física, de saúde mental, tem um ser humano, tem um pai e uma mãe que precisa conviver, construir laços, construir memórias com seus filhos, tem filhos que precisam viver, aproveitar a presença do pai, a presença da mãe. Tem casais, tem maridos que querem passar um tempo com sua esposa, tem esposas que querem passar um tempo com seus maridos, tem gente que é solteira, que quer aproveitar o tempo que pode ter livre para poder estudar. Então, meus amigos, a coisa está muito clara. As pessoas sempre... É comum a grande imprensa, né, mencionar... Aí porque a polarização isso, aí porque a polarização aquilo. Então, beleza. Nisso aí, a gente tem uma polarização, sim. A gente tem em um polo, de um lado, o governo do presidente Lula, o campo progressista, que está defendendo que a escala 6x1 acabe. Olha, chegou o gado aqui, o Pedro Ribeiro, já mugido para ele. Está defendendo que a escala 6x1 acabe. E do outro polo, do outro lado... Nós temos a turma bolsonarista, esses babacas tipo o Pedro Ribeiro aí, que ficam ouvindo a gente, que simplesmente querem que o trabalhador se exploda. Como é o nome daquele pastor? Marcos Feliciano, aquele pastor hipócrita lá que gastou quase 150 mil reais de dinheiro público para refazer seu sorriso, sua arcada dentária, ficou bonito, né? Mas ele não gasta o dinheiro dele, ele gastou o meu, o seu, o teu dinheiro também, Pedro Ribeiro. Cadê? O Pedro Ribeiro é bilionário, eu conheço ele. Então, se o Pedro Ribeiro é bilionário, então ele está do lado certo. E o teu lugar não é aqui, Pedro Ribeiro. Vaza, fecha a live aí, vai cuidar da vida. Então, olha, o Fazueli chegou aí. Semona Braga, Semoma Moraga, como é o nome? Não sei, não consegui separar aqui. Então, é o seguinte, essa turma... Eles pensam exatamente como disse o Marcos Feliciano. Porque o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão. Trabalhar até a exaustão, uma pinóia. O trabalhador tem que produzir e ele tem que ter tempo disponível para desfrutar da riqueza que ele produz. Então, a deputada Erika Hilton, que é uma parlamentar fantástica, ela foi além. Ela apresentou um projeto de lei diminuindo a hora de trabalho para 36 horas semanais, diminuindo o limite, e acabando com a escala 5x2, estabelecendo como limite a escala 4x3. A gente sabe que com a guerra que está acontecendo contra o fim da escala 6x1, a escala 4x6, apesar de ser o ideal, de ser algo que a Europa já está praticando, muitos países da Europa já adotaram a escala 4x3, mas aqui no Brasil ela ainda vai precisar de muita luta. E vamos lutar. Vamos fazer com que ela seja realidade, fazer com que todos nós trabalhadores, Semon Braga, Fazueli, José Bernardi, Samuel, que eu presumo que vocês sejam trabalhadores. Então vamos fazer com que a gente tenha tempo para ficar com as nossas famílias nas nossas casas. Ponto. Aqui, ó, eu trabalho 4x3, é uma maravilha. Exato, e você tem tempo para curtir sua família, você tem tempo para estudar, você tem tempo livre para não fazer nada, se você quiser, para cuidar da sua saúde mental, para limpar a cabeça, assistir um filme, ler um livro, vir aqui assistir a live, acompanhar o Web Rádio App, né? Já baixou o aplicativo aí, gente? Acessa lá, deixa eu colocar o telefone aqui, www.webradioapp.com. Baixem lá, tem notícia o dia todo, tem música, tem eu aqui. Então, o mundo está caminhando para isso. Mas aqui no Brasil ainda é uma heresia falar disso. Agora, por que o parlamento brasileiro, por que os deputados do PL sabotam tanto o fim da escala 6x1? Porque eles não pensam no trabalhador brasileiro.
eles não estão preocupados, Pernambuco Souza, Vavado Soares, Marcos Olos e Estúdio Silvia Borges, com a nossa qualidade de vida. Meus amigos, quem tem que fazer por nós, trabalhadores, somos nós mesmos. É curioso que quando é para defender miliciano, eles estão lá. Quando foi para defender... PL só defende a classe empresarial. E a classe empresarial mais podre que tem. Aquela que não está nem aí para o ser humano. Quando é para defender miliciano, quando foi para defender a soltura do Chiquinho Brazão, deputado federal que mandou matar a Marielle Franco, eles estavam lá. Quando foi para votar a soltura do Daniel Silveira, aquele psicopata que está cumprindo pena porque é um bandido criminoso, eles estavam lá. Agora, quando é para defender algo que vai fazer bem para o trabalhador brasileiro, algo que interessa ao povo mais pobre, aos mais humildes, eles desaparecem, né? E sabotam. Tá aqui o Samuel Auraga falando também. Esperar o que de alguém que admira torturador? É exatamente, Samuel Auraga. Não tem o que esperar dessa galera. E eu falo todo o programa aqui, eu falo de novo. Tem um percentual da população que não tem como conversar com eles. Se aparecer um vídeo do Bolsonaro de coturno dando um chute na boca de uma idosa, eles vão dizer que alguma coisa a velha fez, estava tudo errado. Então eles vão defender. Então com esse pessoal não tem conversa, tem combate institucional. A gente precisa conversar com as pessoas, mas com aqueles que querem dialogar. Mostrar para eles o que está acontecendo no Brasil, mostrar quem é quem. E nesse ponto de defesa do trabalhador, aí sim, o Brasil está polarizado. A gente tem de um lado o campo progressista, que defende o trabalhador brasileiro, e do outro lado a gente tem o bolsonarismo, que quer que a gente morra, que quer que a gente trabalhe a exaustão. Porque se o trabalhador morre numa quarta-feira de tarde, quinta de manhã, já tem outro trabalhador no lugar deles. E eles não estão nem aí. É por isso que na época da pandemia, eles eram contra o fechamento. Vixe, chegou mais gado aqui. Quem é esse agora? Josimar. Esse Josimar é gado? É muito gado esse Josimar. Na época da pandemia, quando a ciência, quando o mundo estava entendendo e defendendo que a gente ficasse em casa, eles queriam que não parasse nada. Só que não ia parar para os outros. Os empregados deles iam continuar tendo que pegar transporte público. E eu vou já falar disso também, Josimar. Tá na pauta aqui. Eles iam continuar, os pobres iam continuar pegando transporte público e eles iam continuar em casa, sem mandar os filhos para a escola, tendo aula via internet, com uma internet de qualidade, com alguém para lhes servir. Cadê? A gente tem que ter... Semon Braga, a gente tem que ter pena desse pessoal que vota na extrema-direita, eles não têm estrutura cognitiva. Olha, Maria Luísa Soares de Souza, Lula. Semon Braga, cadê? Maria Luísa, bota aqui a cidade de vocês, gente. Eu quero saber de onde vocês estão falando, quero mandar um abraço para a cidade de vocês. Josimar, pega teu rumo, meu irmão. Tu é gado, vaza. Vá mugir no inferno. Ninguém quer falar contigo, não. Vaza. Então é isso. Eles querem que a gente trabalhe até a exaustão e, infelizmente, tem gente do nosso lado, gente que não é bilionário, gente que precisa acordar todo dia cedo para trabalhar. Eu sou trabalhador. Se eu parar de trabalhar, vai faltar pão na minha casa, vai faltar a janta do meu filho, vai faltar a gasolina do meu carro. Nem carro eu vou ter mais porque o banco vai tomar o carro. É engraçado, né? Que eles falam, é porque o comunismo vai tomar o meu carro. Quem toma carro das pessoas, gente, é o banco, não é o comunismo. É porque a gente vive no comunismo. Não, nós não vivemos no comunismo. Então, deixem de... Quem é gado, essa turma que anda com o Josimar aí, esses jumentões, parem de falar besteira. Vão ter um mínimo de função cognitiva. Olha, cadê? Mais um aqui, José Humberto Ferreirinha. Flávio Bolsonaro detonando... é gado esse José Humberto? É gado demais, né? É gado pra caramba. Oi, Baiana, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, gente, esse programa hoje a gente precisa marcar. A escala 6x1 o fim dela foi adiado mais uma vez. E foi adiado porque o bolsonarismo
quer que a gente trabalhe até a morte. Deixa eu mandar um abraço para Maria Luísa Soares, lá de Amarante. Cadê? Lá de Amarante do Maranhão. O Simão Auraga, lá de Brasília, DF. Que gente, porra. Nordeste, Centro-Oeste, valeu. Tem uma galerinha do Sul que acompanha o programa aqui também. Se tiver alguém do Sul aí, manda um oi. Tem um companheiro nosso lá de Santarém também acompanhando a gente, valeu. Boa noite, Mar. Seja bem-vindo também. Gente, então é isso. Avisem a todo mundo. Cascavel do Paraná. Eu sabia que tinha gente do Sul aqui. Seja bem-vindo, Mar. Gente, avisem para todo mundo. A escala 6x1 foi atrasada em pelo menos 15 dias, porque o bolsonarismo quer que a gente trabalhe até a morte. Falem isso para todo mundo. Vamos avançar na pauta aqui agora, gente. Vamos saber o que os portais aqui pelo Amazonas estão falando, qual é a notícia, qual é a pauta, quais são os assuntos. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. E eu conto agora. Manchete do portal acritica.com. Me deixem mostrar meu trabalho, pede Roberto Cidade. O governador interino do Amazonas demonstrou desconforto ao ser levado para o terreno político-eleitoral em cada evento e solicitou à imprensa que lhe desse espaço para governar. Vamos ver, né? Manchete do portal O Poder. Saulo Viana destaca a aprovação de projeto que cria a Universidade Federal Indígena. O deputado comemorou avanço histórico na Comissão de Educação do Senado. Medida essencial para o Amazonas por abrigar a maior população originária do país. Deixa eu pausar aqui também, porque isso é importante. Gente, o Brasil... olha, cadê o José Humberto Ferreira? Sou de direita e não gosto de trabalhar também, gosto do dinheiro. Eita, que eu tô confuso com vocês aqui. Gente, isso aqui é importante, ó. A Comissão de Educação do Senado aprovou a criação de uma universidade indígena. E para nós, brasileiros, isso é fundamental. Ser indígena é a nossa essência, é a nossa raiz. Os nossos ancestrais todos são indígenas. Os nomes da grande maioria das nossas cidades são de origem indígena. O nosso DNA, o nosso sangue é indígena. Então, que bom, finalmente algo importante acontecendo. Parabéns ao deputado. Manchete do portal do Holanda. A justiça nega a remoção de vídeo em que Giannone chama Bolsonaro de vagabundo e ladrão. Magistrado entendeu que conteúdo é manifestação política protegida pela liberdade de expressão, cabendo a figuras públicas maior tolerância ao escrutínio. Gente, chamar o Bolsonaro de vagabundo e ladrão é obrigação de todo mundo, né? Não tem essa de, é bandido, vagabundo mesmo e tá certo o juiz lá. Finalizando a manchete do BNC Amazonas, Lula bate Flávio Bolsonaro no primeiro e segundo turnos, diz CNT-MDA. Pesquisa mostra o presidente Lula com 39,2% contra 30,2% do senador na disputa inicial, mantendo vantagem em todos os cenários de confronto direto testados. Deixa eu pausar aqui também, porque se eu quero comentar, gente, eu sempre falo aqui, boa noite, Adalberto Turi, seja bem-vindo. Diz tua cidade aí, Adalberto, pra gente mandar um abraço pra lá. Todo dia tá saindo pesquisa, Crispim Araújo é tetra mesmo, é o Crispim que é lá de Santarém, né? Sejam bem-vindos. Todo dia tá saindo pesquisa nova, umas estão dando o Flávio Bolsonaro empatado, outras estão dando o Lula vencendo, teve pesquisa até que já deu o Flávio Bolsonaro vencendo. O fato é que a eleição não vai ser fácil para o campo progressista, vai ser difícil vencê-los, mas a eleição de 2022 ela foi muito mais difícil do que essa tende a ser. Por quê? Porque eles estavam com a máquina. E tem uma coisa que eu sempre digo, podem procurar em todas as pesquisas, não há pesquisa onde o Flávio Bolsonaro tenha batido 49% de intenção de votos ainda. O máximo que ele chegou foi 46, 47. Por que é importante observar isso? Maria Luísa, Semoragem, Rosimar Ferreira, Birabira. Porque 49% é o teto do bolsonarismo no Brasil. Foi o que o Bolsonaro teve de voto em 2022, no segundo turno.
E eles tiveram 49% de votos derramando dinheiro na véspera da eleição. Teve o auxílio, o aumento do Bolsa Família, teve o Bolsa para taxista, teve um monte de vales, coisas que a justiça proíbe fazer em época de eleição, e mesmo assim eles fizeram. Ainda assim tinha PRF fazendo barreira, impedindo que os eleitores do Lula fossem votar, e mesmo assim nós vencemos. Vale Gás, obrigado, Semomaoraga, obrigado. E mesmo assim deu para vencer. Com tudo isso, o bolsonarismo teve 49%. E até hoje, o Flávio Bolsonaro, em nenhuma das pesquisas, ele performou daquela forma. Ele bateu os 49%. Ou seja, o bolsonarismo diminuiu. O bolsonarismo é um problema, é incômodo, mas eles não vão ganhar a eleição. Óbvio, a gente tem que ficar em casa esperando acontecer? Não. Birabira, comentário aqui. Não sei porque os eleitores da direita têm família que precisam de trabalhar e muitos deles têm que trabalhar. É isso, eles não estão nem aí. Então, todo mundo que apoia o campo progressista, todo mundo que defende um Brasil pensado para os mais humildes também, porque esse país, a nossa existência toda, ele foi pensado para os ricos, você tem que conversar com as pessoas. Faz a comparação. Fila do osso, acabou. Miséria no Brasil, diminuiu vertiginosamente. Uma coisa que eu sempre falo, puxa na tua memória como era um semáforo em 2019. Um semáforo em 2021, em 2022. Tinha, aqui na minha cidade, Manaus, tinha pelo menos em todo o semáforo 50, 60 pessoas vendendo ou pedindo em mendicância. Hoje, se você vê 4, 5, é muito. Então, isso é um sinal claro de que as coisas estão sim melhorando e muito. Ok? Deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá acompanhando o programa aqui. Cadê? Semauraga, Birabira, Antônio Camelo Alves, Crispim Araújo, Antônio Carlos, Vicente Cordeiro, Gelci, Lourdes, José Ferreira, João Alves, Jair Meirelles e mais um monte de gente que tá acompanhando a gente aqui. Gente, de novo, bota a cidade aqui de vocês, que eu gosto de ouvir o nome da cidade pra falar de vocês, tá? Aqui, olha, meu Deus, eu não tô conseguindo aprender teu nome, Semomaoraga. Mas eu vou aprender, eu prometo. Aqui em Brasília, em 2020, estava cheio de mendigo. E não era só aí não, era no Brasil inteiro, porque a gente estava vivendo um quadro de miséria acentuada. Cascavel, Paraná, já falei, vou dar um pulo aí no Paraná esse ano ainda, se tudo der certo. Então, vamos seguir. Olha, todo mundo... Cadê? Pausa aqui. Todo mundo sabe que o... é descendente de japonês, o Semomaoraga. Então, eu talvez tenha pronunciado certo, né? Valeu. Vamos lá, todo mundo sabe que o Bolsonaro é o preso mais mariquinha da história do Brasil. É o preso mais chorão que já teve. Obrigado, Semomaoraga. Não esqueço mais. Volta amanhã aqui no programa de novo para eu poder falar certinho de novo. Eu vou aprender, prometo. Bolsonaro é o presidiário mais mariquinha da história do Brasil. Vive chorando e tá... E aí a gente tá acompanhando o choro dele aqui também, né? Saber qual é o novo esperneio dele. Vamos lá saber agora qual foi o novo choro dele. Chama a vinheta. Diário do Bonoro. Capitão do Povo. Faltam 71 dias para o Bolsonaro voltar para Papuda, tá? Ele está em prisão domiciliar por 90 dias. Então daqui a 71 dias, Papuda de novo. E qual foi o último choro do Bolsonaro? Vamos lá, notícia. Alexandre de Moraes diz não para o irmão da Michelle como cuidador do Bolsonaro. A família agora tenta convencer que saber fazer miojo é uma especialidade cardiorrespiratória. Alexandre de Moraes, o indormível, negou o pedido idiota para que Carlos Eduardo Torres, irmão de criação da Michelle e pré-candidato a qualquer coisa no DF, virasse o novo enfermeiro do presidiário domiciliar. O ministro resolveu lembrar que cuidar de um golpista com pneumonia exige diploma, não apenas a habilidade de entregar quentinhas sem derrubar no chão, né? Competência que, venhamos, já seria um grande avanço na família. Então, continua o Bonoro na cadeia. O irmão da Michelle, que quer colher ibope lá para ser candidato a deputado de qualquer coisa,
vai fazer qualquer coisa, mas não vai virar mordomo do Bonoro. Olha, o Semo Maroaga falando que vai fazer campanha pro Lula. Seja bem-vindo, faz o L, tamo junto. Cadê? Vamos fazer agora o giro de notícias nacional pra gente saber o que os portais pelo Brasil estão falando, qual é o assunto e aqui, claro, os portais progressistas, né? Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. Agora! Deixa eu dar mais uma lidinha nos comentários. Cadê? Valdir Serafini solicitou participar com... Agora não, Valdir Serafini. Deixa a tua cidade aí, deixa por que tu quer entrar, que aí eu vou ver. Cadê? Comentário do Crispim aqui. Bolsolixo tirava uma de machão, agora é igual uma mariquinha. Ele é uma mariquinha mesmo. Cadê? Haroldo Kruk. É gado esse Haroldo Kruk? Vamos ver. É gado? É muito gado. É gado demais. Vá mugir no inferno. Vamos fazer o giro de notícias aqui. Manchete do portal da webradioapp.com. Abono salarial começa a ser pago para nascidos em março e abril. Terceiro grupo de trabalhadores com direito ao benefício recebe valores que variam conforme o tempo de serviço no ano base 2024, com depósitos feitos pela Caixa e Banco do Brasil. Manchete da Carta Capital. Pedido de vista adia votação da PEC do fim da escala 6x1 na CCJ. Foi o que a gente falou aqui da escrota da Bia Kicis. Manchete do Brasil de Fato. Criador da Choquei, MC Pose e MC Ryan. PF realiza operação contra a lavagem de dinheiro. Força Tarefa cumpre 45 mandados de busca e 39 prisões temporárias contra a associação criminosa que teria movimentado mais de 1,5 bilhão de reais. Rapaz, é muito dinheiro. Eu não faço ideia de como foi, mas eu vou dar uma estudada que eu fiquei curioso, hein? Manchete do Brasil 247. Há discrepância entre percepção e realidade da economia, diz Haddad sobre pesquisa Genialcast. Ex-ministro afirmou que indicadores como inflação e desemprego melhoraram, mas a avaliação negativa dos eleitores sobre o cenário econômico persiste. Eu vou trazer... Deixa eu pausar aqui. Eu não sei se... Hoje não. Segunda-feira, eu vou trazer um sociólogo aqui, que é uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci, para a gente discutir isso, porque é algo que também me deixa curioso. Porque, gente, pega todos os índices. Olha, investidor, taxado já foi tarde. Mais um gado aqui, gente. Esse taxado é gado? É muito gado também, né? Tá. Isso é algo que me deixa curioso também, porque pega todos os dados da economia. Dólar, 4,99. Fazia 2 anos que não fechava abaixo disso. Bolsa batendo recorde atrás de recorde. Inflação sob controle. Inflação baixa. Salário mínimo tendo ganho real acima da inflação. Pleno emprego. A gente está com desemprego de menos de 6% no Brasil, ou seja, todo mundo no Brasil que quer trabalhar consegue trabalho. E mesmo assim, as pesquisas apontam que há uma percepção de que as coisas estão ruins. É estranho. Eu não estou dizendo que a gente está vivendo na Noruega. Longe disso, eu não sou idiota também, né? Mas o Brasil está longe de ser isso que o bolsonarismo que as pessoas pintam. E assim, eu falo com propriedade. Eu, felizmente, tive a possibilidade já de conhecer um pouquinho do mundo, ver alguns países. Então, gente, nós estamos vivendo muito bem. Semo Maoraga, né? Quase que eu acertei. Eu não sei se tu já foi no Japão, mas se você visitou outros lugares também, deixa o teu comentário aqui pra gente. É difícil explicar isso, mas é um fato, né? Então, vamos seguir a vinheta aqui. Para finalizar o giro de notícias, manchete do ICL Notícias. Partido de Flávio Bolsonaro, PL, trava fim da 6x1 e defende trabalho até exaustão. E isso aqui não saiu da cabeça do redator não, tá? Isso aqui, o Marco Feliciano chamou a proposta de excrescência e anunciou que ia fazer obstrução. É isso, essa galera quer que a gente trabalhe até morrer. Não podemos dar confiança para ele. E quem é essa galera? Cadê? Ó, já foi no Japão várias vezes. Então, Semo Mauraga, você sabe que a coisa aqui no Brasil tá longe de tá ruim como estão dizendo, né? Gente cretina mesmo, Valéria.
Olha, chegou mais uma aqui. Hortência Pinheiro. Gente, Hortência Pinheiro é gado? É muito gado. Eita. Haja gado hoje, hein? Tá vindo um monte aqui. Mas tudo bem. A gente tolera. Falando em gado, vamos falar de mais uma personalidade do bolsonarismo aqui. Momento dedo na goela do programa, quando a gente fala de uma pessoa escrota, de uma pessoa horrível, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Carlos Augusto Nogueira. Iniciou na Polícia Civil do Rio em 2002 e foi comentarista do SBT. Que loucura isso, né? Em 2018 foi eleito deputado estadual com 56.969 votos. Perdeu o mandato em 2023, mas retornou como suplente do PL. Sua volta ocorreu em 2026 após a cassação de Rodrigo Bacelar pelo TSE. Miliciano não, esse aqui é envolvido com o Comando Vermelho. Presidiu a Comissão de Segurança da Alerj e tem bandeiras anti-milícia, mas recusou o cargo de secretário em 2020. É paradoxal, né? Você ter bandeira anti-milícia sendo deputado no Rio de Janeiro. Investigações contra Ronaldo e Romário não escondem sua baixa produção legislativa. Um delegado midiático que ocupa uma cadeira herdada de uma cassação de um bandido e com uma atuação parlamentar que não serve para nada em defesa efetivamente da sociedade. Carlos Augusto Nogueira é uma pessoa nefasta. Vamos fazer um giro de notícias agora pelo mundo, né? Saber o que o mundo tá falando, quais são as pautas, quais são os assuntos. Chama a vinheta de novo. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. Agora! Manchete do Diário de Notícias, portal de Lisboa, Portugal. Trump faz publicação de foto gerada por IA que aparece ao lado de Jesus Cristo. Ainda disse, acho bastante bonito. O presidente estadunidense replicou uma imagem na Truth Social, ironizando que lunáticos radicais de esquerda podem não gostar. Deixa eu pausar também. Gente, esse psicopata... Sema Mauraga, é isso mesmo, Bolsonaro falando. A gente pode ver sem oxigênio, mas não sem liberdade. É um idiota. Falando em idiota, o Trump está tentando limpar a barra dele, porque até para os idiotas que seguem ele, pegou mal ele se colocar como Jesus. Ele publicou aquela imagem anteontem, onde ele estava vestido de Jesus, onde ele estava curando alguém, que parecia muito com Jeffrey Epstein, tá? É importante fazer essa ressalva. E agora ele está querendo limpar a imagenzinha escrota dele, né? Se pegou ruim para a turma dele, imagina para alguém que tenha pelo menos 2 neurônios funcionais. Manchete da Rádio Progresso cubana. A pesquisa revela crescente desconfiança na Europa em relação aos Estados Unidos. O levantamento aponta erosão da confiança europeia no país norte-americano, refletindo tensões diplomáticas e mudanças geopolíticas recentes. Manchete do jornal La Nación de Buenos Aires, Argentina. A FMI reduziu sua projeção sobre o superávit primário e estabeleceu nova meta de acumulação de reservas para a Argentina. Rapaz. O organismo prevê saldo positivo de 1,4% do PIB e recomposição de divisas de até 8 bilhões de dólares nesse ano, com menor exigência fiscal. Cara, eu estive na Argentina há não muito tempo. As coisas lá estão absurdas. Um café da manhã para 4 pessoas, sem nada demais, um sanduíche de miga, um café com leite, tu vai gastar brincando 400 pau. Tá impossível viver em Buenos Aires. O governo do psicopata do Milei, ele diz, porque reduzimos a pobreza. Ok, a pobreza estava aqui, aí ele reduziu para cá. Só que quando ele assumiu, ele levou, a pobreza estava aqui, ele levou para cá, e aí ele está comemorando que reduziu. Ou seja, eles estão comemorando que diminuiu algo que eles pioraram muito. E se comparar com períodos anteriores, 4, 5 anos atrás, está bem pior. Então, é triste, e com essas interferências agora do FMI,
acho que vai ficar bem pior para os portenhos. Fico triste porque adoro Buenos Aires. Mas fizeram escolhas deles, né? E finalizando aqui, manchete da agência Xinhua, portal chinês que produz notícias para o mundo. Bloqueio dos Estados Unidos ao Estreito de Hormuz, sustentabilidade e consequências. Medida estadunidense pode ser insustentável a longo prazo, ameaça a economia global e eleva risco de novo conflito regional. Meus amigos, não tem nada de bom que pode vir dessa guerra, não tem nada de bom que pode vir do governo Trump, né? Felizmente, aparentemente o mundo está acordando. A primeira-ministra da Itália, que é de extrema-direita também, flerta com o fascismo, já deu umas declarações criticando o Trump. Então, vamos torcer, né? Vamos ver se o mundo se recupera, se o mundo sobrevive. Mas não vamos falar só de coisa ruim não também. Vamos para um momento purificação, né? Falar de coisa boa. Vamos falar de notícia boa. Chama a vinheta. Notícia boa de hoje. Vamos lá, Minha Casa Minha Vida bate recorde e vai entregar 3 milhões de moradias. O presidente Lula anunciou hoje a ampliação da meta do Minha Casa Minha Vida para 3 milhões de moradias contratadas até o final de 2026, superando a promessa inicial de 2 milhões. Com um aporte extra de 20 bilhões do Fundo Social, o orçamento para habitação atingiu 200 bilhões de reais, o maior da história. O programa já reduziu o déficit habitacional ao menor patamar histórico, de 7,4%, e gerou 3 milhões de empregos na construção civil. As faixas de renda foram ampliadas para atender famílias que ganham até 13 mil reais, e o Reforma Casa Brasil agora oferece juros de apenas 0,99% ao ano, garantindo mais dignidade e qualidade de vida aos brasileiros. Porra, isso é uma notícia boa mesmo, né? Gente, deixa eu mandar mais um oi para quem está acompanhando a gente aqui. Gade Valéria, Marcos, Espinha Araújo, Zacarias, Wilson Roberto, Anderson Santos, Antônio Carlos, Vicente Cordeiro, Semo Mauraga, Rogério Cunha e mais um monte de gente. Valeu! 19 horas e 38 minutos em Manaus, programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Valeu, fui!